no livro de Tito, capítulo de número 1, versículos 1 ao 9. Já foi lido aqui, mas eu quero fazer menção para nós estarmos meditando na palavra de Deus. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aproveitar para cumprimentar os nossos irmãos internautas, você que está do outro lado, cultuando juntamente conosco. Não seja um mero espectador, mas cultue juntamente com esta igreja, através deste canal no YouTube. Eu creio que este canal do YouTube tem sido bênção para a sua vida. Então aproveite este momento para também se inscrever no nosso canal, deixar o seu gosto e compartilhar este link para que mais almas sejam alcançadas. Deus tem falado poderosamente aos nossos corações aqui na DF Alhandra e eu creio que também tem falado contigo através desse canal no YouTube. Então, se Ele tem falado contigo, se o nosso Deus tem falado com você através desta igreja, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Se inscreva no nosso canal, dê uma conferida nos nossos vídeos que já foram carregados. Temos aí louvores ministrados pelo Ministério de Louvor Chamas Vivas, que têm sido louvores poderosos. Temos também palavras de ensino que têm sido ministradas terça-feira após terça-feira, terça-feira após terça-feira, pelo nosso pastor Landson Ribeiro, que verdadeiramente vão edificar a tua caminhada na fé. Temos também inúmeras mensagens de vários obreiros aqui da DF Alhandra. Aproveite para verificar também os vídeos que já foram carregados. Eu tenho a total certeza que o nosso bom Deus irá ministrar ao teu coração. Diz a palavra de Deus em Tito, capítulo de número 1, versículos de número 1 ao 9. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Retendo firme, afiei palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Meus queridos, nós começamos aqui com o princípio que o nosso diácono Pablo já estabeleceu. A igreja de Cristo é tanto um organismo vivo como uma organização. Nós precisamos entender que a ordem, ela afeta nossas vidas em todas as áreas. Pare para analisar a seguinte questão. Você já reparou que uma casa bagunçada, ela gera estresse? A sua casa, quando está bagunçada, te estressa. Então nós precisamos entender que a ordem ela é necessária no dia após dia e até mesmo, principalmente, dentro da igreja. Um trabalho sem regras claras vira uma confusão e não avança. Uma família que não se comunica bem se envolve em muitos conflitos. Então nós entendemos que uma casa organizada é um lugar calmo, porque existe ordem dentro dela. Muitas pessoas acham que a ordem na casa de Deus
afasta a presença do Espírito Santo. Porque as coisas estão muito organizadas e não tem espaço para o Espírito Santo fluir. Na verdade, meu irmão, é precisamente a ordem, a organização que atrai a presença do Espírito Santo. Nós precisamos entender uma coisa. A ordem, a organização é uma característica do próprio Deus. Deus, ele é organizado. Deus, ele criou tudo com ordem. Ele não criou nada ao acaso. E a igreja de Jesus nos dias de hoje precisa dessa ordem para funcionar bem. Muitas pessoas querem fazer as coisas, querem só o mover de Deus. Mas a igreja, ela precisa da organização para funcionar corretamente. Em Tito 1:5, que é o nosso texto áureo, na lição de hoje: por isto te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Neste versículo, o apóstolo Paulo deixa Tito com uma missão bem clara: organizar a igreja em Creta. Paulo diz que quer que Tito coloque em ordem nas coisas e que estabeleça líderes em cada cidade. Paulo não está pedindo algo, meus irmãos, pequeno. Ele está pedindo a Tito que organize, que estruture, que coloque as coisas no lugar certo. Porque a igreja desorganizada não consegue fazer o que Deus quer que ela faça. Uma igreja desorganizada não cresce, não rompe, não avança, não desenvolve. Às vezes nós pensamos: ah, pastor, mas o ministério de louvor canta tão bem, os irmãos aqui são tão receptivos, são tão amáveis, são tão amorosos, por que a igreja não avança? Está faltando organização. De nada serve um ministério cantar muito bem no dia de culto, mas depois não se organizar nos ensaios. Canta muito bem, canta os louvores de forma uma bênção. Canta muito bem, mas não se organiza. O pregador prega muito bem, está afiado, maneja bem a palavra, mas tem uma vida toda desorganizada. Tem gente que quer demonstrar uma vida organizada em cima do altar, mas a casa está do avesso. As coisas não vão romper. Depois tem outros extremos. É necessário nós entendermos que a vida do cristão é necessária uma vida de equilíbrio. Existem dois extremos: pessoas que querem ser bênção em cima do altar, mas já tem a vida toda desestruturada e desorganizada lá fora. Deve para um, deve para outro, deve para Beltrano, deve meio mundo, mas dentro da igreja quer ser o santarrão. Dentro da igreja, mediante a sua pregação, quer que a igreja rodopie e dê glória a Deus. Quer pregar e fogo sair pela igreja, mas a pia está cheia de louça suja dentro de casa. Ah, pastor, são coisas simples. Tudo isso afeta a presença de Deus. Sabia disso, meu irmão? Aí tem outro extremo. O camarada se importa tanto com a casa dele, porque ele construiu, ele está pagando, ele colocou tijolo por tijolo, ele paga a renda, mas não tem o mesmo zelo, a mesma ordem, a mesma organização, a mesma dedicação com a casa do Senhor. Se as cadeiras estiverem todas tortas, tá bom assim. Se o bebedouro estiver pingando água, vazando água durante meses, tá bom assim. Se a igreja pode ter 2 pessoas, mas está tudo ligado, as luzes, ar, ventoinha, está tudo ligado. Não, tá bom assim. Meu irmão, Deus só se manifesta em lugares organizados, lugares limpos, revelam a glória de Deus. Então nós vamos aprender 2 coisas nessa noite. Que a igreja é 2 coisas ao mesmo tempo. Que coisas são essas? É um organismo vivo
como um corpo que respira e sente, e é uma organização, podemos colocar entre aspas, uma empresa que tem estruturas e normas. Isso pode parecer estranho, mas não é. Assim como você é um ser vivo, mas também tem um corpo que funciona de certa forma, a igreja é viva no Espírito Santo, mas também precisa de estrutura, de normas. As duas coisas precisam andar juntas. E aí que entra em choque com muitas pessoas. Porque reconhecem que a igreja é um organismo vivo. Mas quando colocamos a igreja como uma organização que precisa de normas para o seu bom e correto funcionamento, muitos, não. Estamos impedindo, estamos querendo colocar, isso é coisa do homem, isso é norma do homem, isso é doutrina do homem. Agora deixa eu lhe perguntar, você entra no seu trabalho de qualquer maneira? Eu falo por experiência própria, eu tenho uma farda específica para trabalhar. Eu não posso ir trabalhar de chinelo e bermuda. Eu preciso trabalhar com biqueira de aço, com calça resistente ao ácido, com máscara para filtrar o ar por causa do pó de chumbo. E a empresa tem uma norma. Tem regras, e essas regras é que fazem o bom funcionamento da empresa. Porque o que acontece quando alguém foge dessas normas? Ele se lesiona, se machuca e prejudica a própria empresa. Da mesma forma é dentro da igreja. Nós temos normas para subirmos no altar. Nós temos normas para estarmos aqui em cima deste altar. Mas muitas vezes nós aceitamos as normas em qualquer trabalho. Não, olha, você precisa trabalhar, se você for um bancário, precisa ir trabalhar todo dia de fato. E aceitamos sem problema nenhum. Mas quando se trata da igreja de Deus, da casa do Senhor, não, eu nunca gostei muito de andar de fato, isso não é para mim. Se você é uma enfermeira, você não pode ter as unhas pintadas. Não pode usar itens, brincos e coisas assim, muito vistosos devido ao seu trabalho. E aí você aceita sem problema nenhum. Mas se for na casa de Deus, não, pastor, isso não tem nada a ver. Nós aceitamos facilmente as normas que o mundo estabelece, mas temos grande dificuldade em aceitar as normas que um homem estabelecido pelo próprio Deus estabelece sobre as nossas vidas. Normas que estão pautadas por uma verdade bíblica. Temos facilidade em aceitar tudo. Não, olha, para estar nesse ambiente precisa estar vestido assim, assim, outro. Aceitamos. Agora, quando se trata da igreja de Deus, queremos ir de qualquer maneira. E achamos que está tudo bem. Não está. A casa de Deus precisa de organização, santidade e reverência na casa de Deus. As duas coisas precisam andar juntas, meu irmão. Tanto a parte viva do organismo vivo, como a parte organizacional, a estrutura física. Eu disse há pouco que Deus é um Deus, Ele próprio gosta de ordem. Sabia disso? Ele próprio gosta de ordem. Ele não é um Deus confuso, Ele não faz nada aleatoriamente. E isso começou quando, pastor? Começou no primeiro dia que Deus criou as coisas. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no primeiro capítulo de Gênesis e vemos como Deus criou o mundo, queria pedir aos irmãos para abrirem juntamente comigo Gênesis 1, rapidamente. Gênesis 1. Quem pode ler para mim, por favor, está no telão? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E eu vou estar fazendo menção dos versículos em seguinte. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo número 3. Versículo número 5.
E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Versículo número 8. E chamou Deus a expansão dos céus. E foi a tarde e a manhã, segundo dia. E disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Versículo número 13. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e para anos. Versículo número 19. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Nós podemos ir aqui até o sexto dia. Nós vemos, meus queridos, que Deus ele criou de uma forma organizada. Tudo tinha um motivo. Deus ele primeiro fez a luz, depois o céu, depois a terra, depois as plantas, os animais, por fim o homem e a mulher. Deus ele tem o poder para fazer tudo em um dia. Deus ele tem o poder. Quantos conseguem reconhecer isso comigo nessa noite? Deus ele tem o poderio para simplesmente jogar tudo lá na terra, jogar ali no espaço. Pronto, está tudo criado. Só que ele é um Deus organizado. Ele tem uma ordem para todas as coisas. Então ele foi criando dia após dia, após dia, após dia, após dia. Deus ele tinha um plano. E quando nós vamos lendo os versículos em Gênesis, a Bíblia diz que cada coisa que Deus criava, e dizia: e viu Deus que era bom. A palavra bom nesse contexto é uma palavra que significa que estava no lugar certo. Estava correto, estava bem organizado, estava bem estruturado. Então veja bem, até mesmo o universo funciona com ordem. Tem o horário certo para o sol nascer, o horário certo para o sol se pousar. As plantas crescem conforme a sua espécie. As estações vêm sempre na ordem correta. Tudo tem uma ordem. Não é, olha, agora estamos no verão, depois vai vir a primavera, depois verão de novo. Não, tudo tem uma ordem. Se nós analisarmos na vida, no dia corrente, tudo tem uma ordem. Por que é que muitas vezes nós toleramos a casa de Deus fora do propósito estabelecido pelo próprio Deus? Por que é que muitas vezes nós achamos que a casa de Deus, não é a igreja? Nem estou dizendo, muitas vezes nós nem falamos isso. Nós nem falamos, pode ser de qualquer maneira. Mas o nosso subconsciente, não é, tá bom assim. Se a cadeira está suja, ninguém está vendo, tá bom assim. Tem 3 buracos aí no chão. Eu vou dirigir o culto amanhã, não fiz a liturgia. Amanhã quando eu chegar na igreja eu vejo quem está lá. Amanhã chegando na igreja eu vejo quem vai pregar. Onde é que fica a organização nesse quesito todo, meus irmãos? A casa de Deus ela tem que ser organizada. Na última reunião nós tivemos um dos tópicos da pauta da reunião. Era qual? Seja organizado. Não dê motivos para cobranças. Quando nós vamos ver rapidamente a passagem que nos fala em Ezequiel, sobre o vale de ossos secos. A Bíblia nos relata que os ossos estavam espalhados. Era dedo para um lado, mão para o outro, tíbia para um lado, rótula, crânio, tudo espalhado. A primeira ordem de Deus não foi para o exército se começar a mover. Foi primeiro, ajuntem-se. E a Bíblia relata que pé se juntou com perna, braço com corpo, mão se ligou ao braço, de forma
organizada. Lugares desorganizados jamais revelam a glória de Deus. O princípio de Deus para as nossas vidas, para a manifestação do seu poder, é que a organização da igreja revele a sua glória. O que não aconteceu nos dias de hoje, o que não acontece nos dias de hoje, Deus ainda não parou de exigir esse tratamento. Deus, ele não parou de exigir ordem na sua casa. E nós, hoje é uma palavra bem voltada para líderes, nós como liderança de nossas casas, nós precisamos entender que a nossa responsabilidade como sacerdotes, os homens, os varões, as mulheres, é principalmente ter uma vida organizada, meus queridos. Não tem como nós vivermos uma vida dupla. Deus, ele quer ordem nas famílias. Amanhã é culto da família, culto de celebração com a participação das famílias. E Deus, ele quer ordem principalmente também dentro das casas. A Bíblia nos relata a ordem que as coisas devem tomar. Os filhos devem respeitar os pais, o marido e a esposa devem se amar, pais devem cuidar dos filhos, cada um com o seu papel. A Bíblia fala de autoridades civis, trabalhos, regras na sociedade, tudo com propósito e ordem. Tudo com propósito e ordem. Até nas igrejas primitivas, nas igrejas da antiguidade, era tudo organizado. Por que é que nos dias de hoje isso se tornou uma dificuldade? Por que é que nos dias de hoje isso se tornou um problema? Se Deus ama a ordem, é a nossa obrigatoriedade de também amar e preservar e zelar pela organização e pela ordem na casa de Deus. Por isso, meus queridos, que na quarta-feira nós tivemos aqui no mutirão de limpeza, porque a nave da igreja está impecável, os irmãos podem olhar, é das igrejas assim mais bonitas em templos, falando de forma física, mais bonitas do Ministério ADEF. Só que nós estávamos com uma crise debilitadora aqui dentro da igreja. Meu Deus, pastor, que crise é essa? Cheio de coisa que não tem utilidade para nada. Só tralha. Só lixo. Aí nós estamos vendo a limpeza que o pastor presidente está fazendo ali na sede, nos galpões. Limpando e tal. Eu falei, não pode ser. É necessário fazer aqui também. Mediante a nossa limpeza na quarta-feira, pensamos, no início até pensamos, não tem assim tanta coisa para tirar. Mas quando nós vamos limpando, meu irmão, e vamos vendo a sujeira saindo, as tralhas, o lixo que não presta, nós entendemos que na verdade, muitas vezes, pasme, mas até mesmo dentro da igreja, Satanás tapa os nossos olhos para a imundície, para ficar ali oculto, e para que aquilo impeça o mover de Deus no nosso meio. Não, nós precisamos disso. Não sei quando vai ser preciso, mas futuramente vai ser necessário isso. O espírito de acumulador não tem utilidade nenhuma, mas fica acumulando. E tem gente que é descarada, pastor Landes. A pessoa não tem utilidade nenhuma para isso na sua casa. Não, mas a igreja vai precisar. É um negócio velho, enferrujado, não tem utilidade nenhuma dentro da casa dele. Não, o pastor vai precisar ir na igreja um dia, no evento. Meu irmão, não traga, joga no lixo. Não, vai precisar algum dia. Não vai. Tem gente que está fazendo da casa de Deus uma lixeira. Não precisa das coisas na casa dele, mas traz para a igreja. Eu juntamente com o Pablo, jogamos uma televisão que estava aqui guardada. Nós até ficamos emocionados.
Uma televisão grande, 55 polegadas, na caixa. Falei, rapaz, olha aí, monitor de retorno para Alhandra, vai ser uma glória eu colocar aqui um monitor grande. Ligamos na tomada, tudo quebrado. Lixo. Encontramos outro monitor. Meu Deus, esse vai funcionar, uma glória. Ligamos, quem disse que liga? Lixo. Meu irmão, é assustador. Às vezes nós achamos, pastor, isso não tem nada a ver. Meu irmão, é isso que impede o mover de Deus em nosso meio. Não adianta a nave da igreja estar suja e a porta dos fundos cheia de lixeira. Pastor, o senhor está falando só da igreja? Não, estou falando da sua vida também. Estou falando da minha vida também. Não adianta nós termos uma aparência bonita aqui dentro, mas depois sermos totalmente desorganizados lá fora. Desorganizados como, pastor? Deve renda 3 meses. Está devendo renda. O irmão, você teve coragem de pedir dinheiro para 20 pessoas. Está devendo 20. Meus irmãos, a organização da casa de Deus começa com cada um de nós. A lição nos ensina que a igreja é um organismo vivo. Sabe por que a igreja é um organismo vivo? Porque eu e você fazemos parte dela. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos membro do corpo de Cristo. Quando um membro está totalmente desorganizado, isso afeta diretamente o corpo. Quando um membro está doente, isso afeta o corpo. Ou quando a sua mão está doendo, você ignora. Quando o seu peito começa a doer, você ignora. Não, o resto do corpo está bom, então vou ignorar isso. Se a cabeça está doendo, não é nada, o resto do corpo está bom. Da mesma forma é a igreja. Se um membro está doente, o corpo inteiro sofre. É necessário que nós tenhamos uma vida irrepreensível, organizada. Não somente dentro da igreja, mas principalmente lá fora. Toda organização, pastor e presbíteros, mas eu quero mudar aqui, nós não estamos aqui somente pastor e presbíteros, estamos aqui compostos por lideranças. Todos os líderes, toda organização, toda igreja, toda boa estrutura precisa, sabe do quê? Líderes bons. E sabe o que é que faz de um líder bom? Que ele seja primeiramente organizado. O nosso pastor presidente já nos ensinou há muito tempo que existem 2 tipos de pastores. O pastor que prega muito bem, que é um excelente pregador, mas muitas vezes tem dificuldade em ser pastor. E tem o pastor que não, entre aspas, com todo respeito aos pastores, que não tem aquela palavra de fogo que move a igreja, que estronda, prega mais calmo, mas que é uma pessoa que organiza a igreja de uma forma excelente. Que ele sabe gerir os talentos que ele tem. Sabe qual é o pastor que toda igreja precisa? O pastor que gere bem os seus talentos. E não simplesmente aqueles que têm uma boa palavra. Ué, pastor, meu Deus, mas um pastor não precisa ter uma boa palavra? Precisa. Mas mesmo se ele não tiver uma boa palavra, se ele souber gerir, se ele for organizado, ele consegue identificar no meio do seu rebanho uma pessoa que tem uma boa palavra para estar pregando e ele está gerenciando a igreja. Toda igreja não precisa só de um pastor bom. Precisa de liderança, líderes bons em todos os departamentos. Agora vamos ver o que é que Paulo fala sobre isso. Paulo primeiro diz a Tito que ele o deixou em Creta para que pudesse em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. A primeira responsabilidade de um bom líder, independentemente do ambiente que ele está, independentemente do local que ele está, quando ele chega, ele precisa fazer uma análise e verificar se as coisas estão em ordem. Porque o que estiver fora de ordem, ele precisa organizar o mais rápido possível.
Tito era um jovem pastor que Paulo deixou em Creta. A igreja de lá estava uma bagunça, confusão, pessoas ensinando coisas erradas, havia falta de ordem. Paulo escreve uma carta para Tito explicando exatamente o que ele tem que fazer. A tarefa número 1 não era mudar o altar, não era colocar uma câmera, não era colocar mais cadeiras, era organizar as coisas. Era organizar as coisas. Quando as coisas estão organizadas, meus irmãos, as coisas simplesmente fluem de uma forma natural. Natural. Não é preciso muita coisa. Muitas vezes nós queremos inventar muito, pastor Landes. Queremos inventar uma coisa e outra coisa. Precisa de evento, e precisa disso, e precisa daquilo outro, e precisa de não sei o que mais, e papapá. Quer sobrecarregar o povo e inventar muita coisa. Basta a igreja estar organizada. Que o culto de ensino de terça-feira é uma bênção e Deus manifesta o seu poder. Que o culto de quinta-feira de intercessão é poderoso, orando uns pelos outros, Deus manifesta o seu poder. Que a escola bíblica para todos, Deus manifesta o seu poder. Que no culto de domingo de celebração, a igreja reunida, Deus manifesta o seu poder. Mas é necessário que as coisas estejam organizadas. E atenção, não é organizar, porque é o que acontece muitas vezes. É o síndrome de adolescente. Que síndrome é esse, pastor? Todo adolescente, o pai quando sai para trabalhar de manhã, olha, arruma a casa. Arruma a casa, lava a louça, aspira o chão, passa um pano no chão. Deixa a casa pronta para quando eu chegar eu só fazer o jantar. Tá bom, pai, pode deixar. O pai chega às 4. Sabe que horas que ele vai arrumar a casa? 3 horas, 3:30. E é porque o pai está chegando. Sabe o que é que acontece muitas vezes na igreja? Arruma só em evento. Organiza as coisas só para evento. Organiza uma mega estrutura só para evento. Só para festividades. Só para eventos grandes. E no dia a dia, nos cultos semanais, não tem o mesmo nível de excelência e preparação que tem para o culto de aniversário da igreja, o culto de festividade da igreja. Meu querido, para a glória de Deus descer no culto de festividade, porque Deus, Ele é soberano, Ele é onisciente, onipresente, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Não tem como nós enganarmos a Deus. Não arrumou a igreja o ano em todo, não zelou pela casa de Deus o ano todo. Aí está chegando a festa, não, aí precisa limpar, precisa pintar a igreja, precisa colocar cadeira, precisa arrumar o chão, precisa tapar buraco, o pastor presidente está vindo. E Deus o ano todo aqui na igreja, vendo as coisas erradas, vendo a falta de zelo, a falta de preocupação, mas porque o pastor presidente está vindo, agora eu preciso pintar a igreja. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos retirar esse síndrome de adolescente das nossas vidas, em todas as áreas. A igreja não pode somente se mobilizar e se organizar para eventos. Deus, Ele não precisa de eventos para manifestar a sua glória. Deus, Ele não precisa de grandes festividades para manifestar o seu poder. Ele precisa de uma igreja organizada para revelar a sua glória para o seu povo. Somente isso. Agora vamos ver, Paulo, ele descreve características de um bom líder. Que tipo de pessoa tem que ser o líder? Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro na casa de Deus, não soberbo nem iracundo, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a sã doutrina. A primeira característica que Paulo descreve um bom líder: aquele que for
Vamos lá, todos juntos no 3. 1, 2, 3. Aquele que for irrepreensível. Aquele que ninguém pode apontar o dedo. Aquele que ninguém pode cobrar de nada. Aquele que não pode ser chamado a atenção. A primeira característica de um bom líder, Paulo chama logo, olha, chama a responsabilidade. Aquele que for irrepreensível. Irrepreensível no quê, pastor? Em todas as áreas das nossas vidas. Ah, pastor, mas pelo amor de Deus, é difícil? É difícil, claro que é. E certamente nós vamos falhar em alguma área. Mas a nossa prioridade, a nossa responsabilidade é buscar nos tornarmos irrepreensíveis. Quando nós entendemos isso, o nosso olhar ele muda. Nós entendemos, opa, pera lá, eu preciso ser uma pessoa irrepreensível, então eu não vou esperar o Pablo me mandar mensagem cobrando da liturgia. Antes dele perguntar da liturgia, eu já vou mandar. Opa, eu sou uma pessoa irrepreensível, então eu vou organizar aqui o ministério de louvor para que ninguém me aponte o dedo, tá faltando ensaio, não teve ensaio, não sei o que mais, e aquela coisa toda. Não, olha, eu vou ser repreensível. Então, pera lá, eu sou liderança, eu não vou esperar o pastor chegar até mim e me perguntar por que é que eu não estou participando dos eventos, do evangelismo, da oração. Porque isso são obrigações de um líder. Todo bom líder precisa estar envolvido com as coisas da igreja. Todo bom líder, ele precisa ser irrepreensível. Agora veja bem, pastor, eu não lidero nenhum ministério na igreja, mas você é líder dentro de casa. Sabe onde você precisa ser irrepreensível? Dentro da sua casa. O maior aval sobre a tua vida quem tem é a tua esposa. Porque o teu pastor não está com você 24 horas. De nada você serve você ter um respaldo do seu pastor quando a sua própria mulher diz que você não é um homem de oração. De nada serve você, não, pastor, lá em casa é uma bênção de Deus, nós lemos a palavra. Os teus próprios filhos dizem, a gente lê a palavra? Quando? Qual foi o último culto familiar que a gente teve? Qual foi o último culto dentro de casa que a gente teve? Os seus próprios filhos começam a identificar uma vida dupla. E esse é o maior problema que destabiliza, que destrói uma liderança. Quando a própria família não o reconhece como líder irrepreensível. Meu irmão, se as próprias pessoas que estão dentro do seu rebanho, que são a sua principal responsabilidade, não te reconhecem como líder irrepreensível, a igreja também não vai te reconhecer. Meu Deus, que aula pesada. Pode doer, mas é necessário que seja dito. Porque muitas vezes nós buscamos a aprovação de todo mundo. Não, preciso da aprovação do pastor, do meu líder, do diácono, e aquela coisa toda. E a própria família. Não te reconhece como líder, não reconhece sua autoridade. E aí que mora um problema gravíssimo. Gravíssimo. Como que eu posso ser um líder melhor? É simples. Nós temos aqui alguns jovens. Se você está estudando, seja o tipo de aluno que os outros querem imitar. Ah, pastor, os irmãos já repararam que todo bom trabalhador, ele ou muitas vezes é menosprezado, ou fazem chacota, ou é o famoso lambe-botas, quando na verdade ele simplesmente está sendo um bom trabalhador? Já repararam que quando um jovem é um bom aluno, ele é o famoso nerd? Ele só está sendo um bom aluno, mas para o mundo já é um motivo de crítica. O mundo colabora para destruir bons líderes. Sabia disso? O mundo, Satanás, ele trabalha dia após dia para destruir o espírito de liderança que existe dentro de você.
Não, se a maioria... Não, pastor, isso não é para mim. Na escola eu prefiro ser aquele aluno mediano, ou até mesmo eu sou um engraçadinho, prefiro ser um engraçadinho que tenha muitos amigos, do que ser o aluno exemplar. Não, pastor, eu prefiro ser o trabalhador que fica ali sossegado do que ser o bom trabalhador. Agora veja bem, não faça apenas a coisa certa quando alguém está vendo. Isso é uma característica fundamental para todos aqueles que desempenham uma função de liderança. Eu outra vez ministrei precisamente sobre isso. Muitas pessoas, elas não estão disponíveis para o serviço, meu pastor. Elas estão disponíveis para serem vistos. Nós precisamos entender que o que Deus quer de cada um de nós é precisamente isso, que nós nos tornemos excelentes líderes no cotidiano, não somente dentro da igreja, mas no dia a dia. Lidere com excelência as responsabilidades que as pessoas te confiam. Lidere com excelência. Pastor, o meu pai me confiou para eu zelar, para eu tomar conta da casa hoje. Então, zele, seja irrepreensível. Pastor, o meu filho confiou, minha mulher confiou para eu ser um excelente pai, então seja irrepreensível. Não dê motivo de queixa. Pastor, minha esposa confiou que eu seja um excelente marido, seja irrepreensível. Lidere com autoridade em cada área da sua vida, não somente dentro da igreja. Porque entenda, excelentes líderes são aqueles que lideram com zelo a sua família. Muitas pessoas têm curso de liderança para tudo e mais alguma coisa. Há alguns anos atrás, quando eu ainda estava na sede, eu tive um gabinete com uma senhora que ela contou a sua história de vida e foi falando. O marido dela era um excelente pastor. Quando eles se conheceram, já estavam separados há muito tempo. Era um excelente pastor. Dentro da igreja, movia a igreja, o pessoal chegava, juntava, e era aquela coisa toda, e ele enchia a igreja com facilidade. Mas dentro de casa era um alcoólatra. Dentro de casa era um alcoólatra. A igreja prosperando, crescendo, e a casa destruída. Meu irmão, lidere com excelência todos os departamentos da sua vida, principalmente a sua família. O que te dá respaldo para quando você vai ministrar aqui em cima do altar é precisamente a sua família. Muitas pessoas querem ministrar com autoridade e etc, aquela coisa toda, quando a própria família está desfeita. Lidere a sua família com autoridade. Agora eu quero adentrar aqui num ponto crucial. Que é precisamente a igreja, organismo e organização. A igreja, nós precisamos entender que cada pessoa tem a sua função. A igreja não é um lugar onde tem uma pessoa importante e o resto é os sem importância, que não tem nada a ver com nada. Na igreja, todos importam, todos têm um papel. Em 1 Coríntios 12, Paulo diz que a igreja é como um corpo humano. E um corpo, como eu já citei aqui, ele tem muitas partes. Tem 2 olhos, 2 ouvidos, um nariz, uma boca, 2 mãos, 2 pés, um coração, pulmões, estômago. E cada parte faz uma função diferente. Cada parte faz uma função diferente. Os olhos enxergam, os ouvidos escutam, as mãos pegam, os pés andam, o coração bombeia sangue, o estômago faz a digestão. Agora veja bem, nenhuma parte é mais importante que a outra.
Se você não tiver olhos, você anda na escuridão. Se você não tiver pulmões, você não respira. Se você não tiver coração, você morre. Mas veja, todas as partes são necessárias. E a igreja é exatamente assim. Cada pessoa é como uma parte do corpo humano. Cada pessoa tem um dom, tem uma função, uma contribuição. E todas as funções são importantes para que a igreja funcione bem. Quando eu cheguei aqui em Alhandra, passado 2 meses, chegou uma família. Um pastor que tinha um filho adolescente e 2 filhos pequenos. E o filho, diferentemente do Lucas, que é uma bênção, que já se... Não que o rapaz que eu estou citando não seja, que já se envolveu com a mídia, com os jovens, está entrosado, ele era mais recaído, era retraído, ele era mais tímido. Mas, mediante, estava conversando com ele um dia, eu descobri um dom que ele tinha. Na altura, o nosso computador, hoje Deus proveu e nós fizemos uma melhoria, mas na altura estava toda hora travando, ficava sem internet, desligava sozinho. E na gaveta estava guardado, eu creio que os irmãos... Pronto, uma memória RAM. Eu conversando com ele, eu vi que ele estava ali abrindo aquilo e tal, e bem para frente com o assunto. Eu falei, olha, você entende disso? Ele tem, sim, eu consigo. Olha, então eu quero que você deixe esse computador mais rápido. No culto seguinte, ele trouxe as ferramentas do pai dele. Passou outro culto, olha, pastor, eu tirei as memórias que estavam ali, fiz uma melhoria no PC, e o PC está mais rápido, e aquela coisa toda, e não sei mais. Uma pessoa que poderia estar descartada, mas tem um dom. Meu irmão, ninguém é inútil na obra de Deus. Todo mundo tem uma funcionalidade. Todo mundo tem algo que seja útil para o reino de Deus. Muitas vezes nós limitamos a quê? Achamos que só é útil para o reino de Deus quem sabe pregar, quem sabe cantar, quem sabe dirigir. Mas na verdade é que todo mundo tem alguma maneira de se disponibilizar para servir ao Rei dos Reis. Certamente você tem um dom, tem alguma coisa que você pode fazer. Ah, pastor, eu sei. Olha, eu não sou muito bom cantando, nem dirigindo, nem pregando. Mas eu sou um excelente amassador. Eu sei fazer massa como ninguém. A igreja precisa de você. Tem um monte de buraco para tapar. Pastor, olha, eu não sei fazer nada disso. Eu não sei amassar, não sei pregar, não sei dirigir, não sei cantar. Mas eu tenho certeza que você é um excelente varredor. Você trabalha muito bem com uma esfregona na mão. A igreja precisa de você. Ah, pastor, eu não sei fazer nada disso. Eu não sei fazer nada disso. Certamente, meu querido, tem algo que você pode fazer para o reino de Deus. Certamente, eu digo isso com toda a certeza do mundo. Certamente tem algo que você pode fazer para o reino de Deus. E sabe o melhor de tudo? A mesma importância, o mesmo valor tem quem está com uma vassoura na mão, quem está com o microfone. Não é por a pessoa estar aqui com o microfone na mão que é mais importante do que quem está limpando a igreja, quem está varrendo e ninguém está vendo. Não é para a pessoa saber cantar muito bem, ter um microfone na mão, ter a fala necessária, a pronúncia correta, a oratória precisa, era a palavra que me faltava. Fazer ele ser mais importante do que quem simplesmente chega. Um trabalho simples e organiza as cadeiras, alinha cadeira por cadeira, por cadeira, por cadeira. Meus irmãos, dentro da casa de Deus, só tem uma pessoa que é mais importante, é o Espírito Santo, é Jesus. Os demais, nós temos todos o mesmo grau de importância. Ah, pastor, que isso? O pastor é diferente. Não. Meu irmão, não. Não. Os pastores, na verdade, eles descem os degraus quando são consagrados. Nós estamos lá no fundo de tudo.
Nosso pastor presidente, ele diz, e eu tenho adotado essa frase para as nossas vidas, pastor Landes, porque eu me alegro em ver que o pastor Landes também vive dessa maneira. Deus, ele não dá a igreja para pastores, ele dá pastores à igreja. O que é que isso quer dizer? Pessoas que estão totalmente dispostas e disponíveis. Para quê? Para terem a glória para eles, para serem reconhecidos, terem cartazes? Não, para servir a igreja de Cristo. No que, pastor? No que for preciso. No que for preciso. É para limpar? Conta comigo. É para evangelizar? Conta comigo. É para tesouraria? Conta comigo. É para cantar? Conta comigo. É para pregar? Conta comigo. É para limpar a igreja? Conta comigo. Mas isso não pode se aplicar somente na vida da liderança, dos pastores. Isso tem que se aplicar na vida de todos nós. Quando nós entendemos, na verdade, que não tem um trabalho que seja mais valorizado por Deus, que todos são valorizados da mesma maneira, nós entendemos que independentemente do que nós façamos, Deus está se alegrando do nosso serviço. O importante é servir a Deus. A grande dificuldade nos dias hoje é: ninguém quer servir sem ser visto. Ninguém quer servir quando a igreja está vazia, não tem muita gente, não tem transmissão. As pessoas têm muita dificuldade em servir, pastor Landerson, quando o pastor não está, quando o pastor presidente não está perto, quando o pastor regional não está perto, quando o líder não está perto. Querem servir, mas querem ser vistos que estão servindo. E aí, meu irmão, você perde a glória do seu serviço. Quando você procura reconhecimento humano, você já perdeu a glória no céu. Quando você espera uma palmadinha nas costas, um parabéns, uma palma, um abraço, um aperto, irmão, é isso mesmo. Está trabalhando bem. Espera mais isso do que a aprovação do próprio Deus, você já perdeu a glória nos céus. Já perdeu a honraria que você receberia nos céus por esse serviço que você está fazendo. O que nós fazemos na igreja, nós não podemos fazer e nem estar limitados a se tem pastor vendo, se tem líder vendo, se tem algum membro vendo. Muitas vezes, pastor Leandro, parece loucura, mas isso acontece nas igrejas por aí, meu irmão. Isso acontece na igreja por aí. A pessoa vem, chega na igreja, não tem ninguém. A cadeira está toda desorganizada, ele fica em pé. Ele espera apontar, opa, chegou alguém. E começa a arrumar a cadeira. Se não chegar ninguém, a cadeira fica do jeito que está. Quem diz cadeira fala de outras coisas. Fala de ver como é que está a casa de banho, se está limpa, se não está, se tem papel higiênico, se não tem. Se o bebedouro está com um copo de água. Irmão, essa mensagem, o senhor, quando mediante eu estava estudando para essa lição, eu falei, eu quero dar essa lição com calma, para que nós possamos verdadeiramente entender que a maior bênção que nós temos é servir ao nosso Deus. E nós não precisamos de aprovação humana. O erro do ser humano é que ele quer ser aprovado pelos homens, ao invés de ser aprovado pelo próprio Deus. A nossa maior responsabilidade, meus queridos, não é buscar por reconhecimento humano. Por isso que nós, independentemente da sua classe financeira, se é média, se é alta, se é baixa, se é rico ou se é pobre, todo mundo dentro da casa de Deus tem as mesmas oportunidades. Todo mundo dentro da casa de Deus tem as mesmas oportunidades. Na sociedade normal nós vemos por aí que as pessoas são classificadas por posição. Rico, pobre, famoso, desconhecido, culto, analfabeto. Mas na igreja não funciona assim. A Bíblia diz que as partes do corpo que parecem mais fracas são tão necessárias como as fortes. Porque muitas vezes, pastora Carla,
Nós olhamos para a pessoa e falamos, essa pessoa é tímida, não consegue estar em cima do altar, não presta para nada. Mas essa pessoa tímida, é tímida para estar aqui em cima do altar. Mas na oração de quarta-feira, ela ora como um leão. Ela ora com autoridade. É uma pessoa que trabalha, é tímida para estar aqui em evidência, mas é uma excelente pessoa que trabalha nos bastidores, que move as coisas, que encoraja as pessoas do seu lado. Agora veja, uma pessoa como essa, ela está fazendo um trabalho, ela está desenvolvendo um ministério tão importante como o pastor que fala para 1000 pessoas. Sabia disso? Porque ela é tímida para estar em cima do altar ministrando a palavra para tantas pessoas. Mas nos bastidores, ela que está zelando, cuidando, tratando, achegando as pessoas para perto. Todo mundo dentro da casa de Deus tem o seu valor. Toda pessoa é indispensável para o reino de Deus. Vamos avançar. A experiência pentecostal e a organização. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionista. Ainda hoje há os que acreditam que a organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos desse movimento Holiness eram contra a institucionalidade da igreja, mas a organização provou ser necessária. Meu querido, nós como pentecostais, no nosso ministério, nós valorizamos a organização. Os irmãos podem ver pelo nosso pastor presidente que ele é uma pessoa organizada. No início do ano já sai o calendário de todas as festividades da igreja. Muitas vezes nós queremos que achamos que a organização, como eu falei no início da lição, atrapalha o mover de Deus. Mas na verdade o que essas pessoas queriam era barulho. Era barulho. E barulho é só barulho. Barulho não é avivamento. Nosso pastor, ele representa muito bem uma analogia. Se nós colocarmos uma pedrinha pequena dentro de uma lata vazia e sairmos chutando ela ou arrastando ela na rua, ela faz um barulho tremendo. Mas aí quando você vai abrir a lata, pensando que a lata está cheia, é só uma pedrinha pequena. A organização, meus queridos, é o que estabelece uma estrutura, uma base firme para que a igreja de Cristo cresça em segurança. Cresça em segurança. Tem muita gente por aí querendo isso e achando que a organização é um problema para a vida espiritual. Se nós temos um culto que tem liturgia, que tem momento certo para oração, que tem momento certo para a leitura, que tem momento certo para o ministério de louvor, tem momento certo para o momento ofertório. Ah, não, isso daí é um culto frio. É um culto frio. Mas se nós analisarmos o culto que era feito no tabernáculo, também tinha todo um processo estabelecido com uma ordem. Não era feito de qualquer maneira. Olha, não é agora é o sacrifício, depois eu vou sair. Mais tarde eu entro no Santo dos Santos. Ah, não, depois vem para o santo lugar. Aí depois eu pego o pão da presença. E ficava nessa lambança. Não, meu irmão, tinha uma ordem específica para cada passo, cada momento, tudo. A Bíblia diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. E isso se aplica ao nosso culto. Existe o tempo de orar, existe o tempo de louvar, existe o tempo de ler a palavra, existe o tempo de escutar a palavra e existe o tempo de glorificar. Existe tempo para tudo. Mas é necessário que haja organização. O que é que acontece nos dias de hoje? Chega na igreja a hora que quer.
Não tem um horário específico para começar. Não, nós vamos estar aqui na igreja a partir das 11 para ir. Se você chegar às 11h30, já vai ter gente na igreja. Ah, tá bom. A pessoa chega às 11 horas na igreja, a igreja está fechada. O pastor chega às 11h15. 11h30 quer começar o trabalho. Mas aí não tem ninguém para ler a palavra. O Ministério de Louvor não ensaiou. O Ministério de Louvor não tem música, não tem louvor nenhum para apresentar o nosso Deus. O pregador, o pastor senta do lado dele, pastor Landes. Não avisou nada. É você que prega hoje. Ah, pastor, mas o obreiro tem que andar preparado. Tem, realmente. Tem que andar preparado. Isso pode acontecer uma vez para testar o obreiro, para ver se ele está apto. E olhe lá, o pastor tem que ter muita sabedoria e discernimento para saber que obreiro que ele está testando. Não pode ser qualquer pessoa, porque isso fere a igreja de Deus, meu irmão. A falta de organização fere a igreja. Fere a igreja como, pastor? Os irmãos estão sedentos de ouvir uma palavra. Vem para a igreja, pastor Landes. Meu Deus, é hoje que eu vou ouvir uma palavra que vai calentar meu coração, que vai me dar uma direção. Hoje é a resposta que eu tanto preciso. Aí o pastor, sem sabedoria, sem discernimento, coloca uma pessoa que nem se preparou, não se consagrou, nem sabe o que vai falar. Chega lá em cima, fala qualquer coisa. Fala nada com nada. Sabe o que acontece? A pessoa nunca mais volta. É perigoso até mesmo os membros da igreja começarem a sair aos poucos. E o visitante que está chegando nunca mais voltar. Quando você vai em algum lugar, um restaurante, que você vê que está totalmente desorganizado, você fica 40 minutos esperando que o seu pedido chegue. Ficou meia hora esperando que o garçom chegasse com o menu. Depois mais 40 esperando que o menu chegasse. Você volta lá? Você volta lá? Não volta. É a mesma coisa com a casa de Deus. As pessoas lá fora, elas estão desesperadas, meu irmão, por ouvir algo vindo diretamente do trono de Deus. Por isso que nós precisamos tratar com a maior responsabilidade e zelo quando nós tratamos da liturgia do culto. Não pode ser feita de qualquer maneira. Ah, hoje eu vou ver quem vai estar fazendo, vai estar lendo. Chegando lá eu vejo. Não, meu irmão, prepare com zelo, com antecedência. Se preocupe para que até mesmo a sua direção do trabalho, quem vai estar fazendo a leitura, quem vai estar louvando, manifeste a glória de Deus. Muitas vezes as pessoas chegam, que igreja bagunçada é essa? Nunca mais volta, meu irmão. Ah, a culpa foi de quem? A culpa foi de Deus? Não, Deus mandou a pessoa para a igreja. Ah, não. Sabe o que acontece muitas vezes? Qual é o comentário que muitas vezes? Essas pessoas não querem nada com nada. Isso aí é os crentes da atualidade, né? Não querem nada com nada. Meu irmão, o problema na verdade não está na pessoa que veio na igreja e encontrou uma igreja toda desorganizada. O problema está na liderança. Todo ministério é um reflexo do líder que ele tem. Toda igreja é um reflexo do pastor que ela tem. Todo ministério de louvor é um reflexo da liderança que ela tem. Todo ministério de jovens é um reflexo da liderança que ela tem. E não tem como fugir disso. Em 1914, os pioneiros pentecostais entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista para evitar um crescimento desordenado. Nos Estados Unidos foi criado o Concílio das Assembleias de Deus para manter a identidade e a unidade doutrinária. No Brasil, os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930 para estruturar o movimento pentecostal e trazer solução para questões de ordem doméstica, interna e externa. Em 1914 entenderam que tinham que rever esse conceito para evitar um crescimento desordenado. Desordenado. É possível crescer de forma desorganizada? É possível crescer de forma desordenada? Meu irmão, quando Deus quer fazer uma coisa, pode até crescer, mas não dura muito tempo.
É bem incapaz, na verdade, de nós vermos as coisas romperem. Nós vemos as parábolas que Jesus nos ensina. Uma casa que está construída sobre areia, ela é levada embora. Agora, a casa que está construída sobre uma estrutura firme, sobre a rocha, ela prevalece. Todo o crescimento desordenado é uma construção sobre areia. Agora, todo o crescimento bem organizado, estruturado, com padrões, com normas, com ética, cresce e cresce para não só durar a sua vida, mas para que a sua descendência desfrute disso. É um legado que está sendo criado, é um legado que está sendo gerado, que vai permanecer não somente através da sua vida, mas que vai durar gerações e gerações e gerações. Igreja, povo de Deus organizado. É importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmos, mas o contrário. Isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A igreja é o povo de Deus no novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Meus queridos, tudo que nós falamos hoje, tudo que nós aprendemos nessa lição, que nós possamos fazer uma análise para nós mesmos. Será que a nossa vida está tão organizada, a nossa vida em casa, a nossa vida cotidiana, a nossa vida financeira, a nossa vida profissional, a nossa vida emocional, está tão organizada como a nossa vida na igreja? Como a nossa vida eclesiástica? Uma pergunta melhor ainda: a nossa vida espiritual está tão organizada como a nossa vida eclesiástica? É necessário nós revermos esses conceitos e entendermos que a organização ela é um princípio do reino de Deus. A organização ela parte do próprio Deus. E entenda uma coisa fundamental. Porventura você que está me assistindo nesse momento está parado já há muito tempo por achar que é inútil na obra de Deus. Achar porque você não sabe pregar, não sabe dirigir, não sabe cantar, não tem utilidade para o reino de Deus. Você é útil para o reino de Deus. Você tem um propósito a desempenhar nesta obra. Você tem utilidade para o reino de Deus. É necessário nós entendermos que o serviço para o reino de Deus vai além do altar. Vai além do altar. Amém? Quero convidar a amada igreja a se pôr sobre os seus pés.